Então vamos lá, pessoal, vamos a uma super revisão do capítulo de álgebra linear e geometria analítica cobrado no exame de admissão da UM e UP, por aí vai. Sim, vocês votaram. Hoje de manhã eu fiz um inquérito no nosso grupo do WhatsApp para saber então qual dos conteúdos entre o que eu estarei a apresentar aqui. Veja então qual dos conteúdos entre esses aqui então aí ao lado que vocês preferiam, mas vocês escolheram nesse caso álgebra linear e geometria analítica. Então, neste vídeo, então, eu vou vos demonstrar que as questões cobradas no exame de admissão de envolvente, nesse caso, a alga, são bônus. Sim, são bônus. Então, é neste vídeo que nós iremos então, fazer uma boa revisão para que todo você então, possa ficar então, craque neste capítulo. São capítulos então, muito simples que é álgebra linear e geometria analítica, mas em que muitos estudantes, quando encontram uma dessas questões que eu estarei então, apresentando aí, eles pula. Eu não sei porque ele está pula. Então, vamos descobrir então neste vídeo. E também minha missão neste vídeo é vou demonstrar aqui as questões cobradas no exame de admissão, então, nesse caso da UM e UP, envolvendo a álgebra linear e geometria analítica, são bônus. E caso você queira fazer a parte do próximo inquérito, verifica na descrição deste vídeo. Eu estarei deixando o grupo do WhatsApp para que o próximo inquérito você então possa participar. Eu sou Júlio Momadi e a minha missão neste vídeo é vos demonstrar que as questões cobradas no exame de admissão envolvendo alga são totalmente bônus. Quer saber? Vamos então ao vídeo. Muito bem, eu seleciono umas questões aleatórias então no exame de admissão da UM e UP para vos demonstrar que este tipo de questões geralmente são bônus. Agora, neste vídeo sim estará você acompanhando essas questões, até vou estar a passar aqui então ao lado, só para poder então ter uma noção do que te espera neste vídeo. Temos essas questões e temos estas questões que nós estaremos também demonstrando a sua resolução e por fim, se o tempo permitir, também chegaremos também a essas questões. Então, se segura aí, inscreva-se. Chegou o momento de você deixar aquele então aí like para poder então aí, acompanhar as próximas resoluções. Vamos a isso. Muito bem, você não pode em nenhum momento ir na sala de exame sem saber sobre o assunto de retas. Muita atenção aí. O assunto de reta é um assunto então muito simples que é bem cobrado no exame de admissão da UP, UEM, por aí vai. Agora, vamos ter que dar aqui um pequeno então, resumo sobre retas. Então, senta aí ao lado e acompanha aí então uma boa aula. Agora, se você está por aí então correndo, esse vídeo não é seu. Então, se você está aí querendo aprender, sim, com muita calma, e este vídeo, sim, é para si. Agora, eu estou construindo aqui então dois sistemas cartesianos só para poder então deixar ficar aqui uma boa mensagem. Uma boa mensagem mesmo. Imagine só, eu tenho aqui então no eixo Y, aqui temos aqui então o eixo X, aqui também tenho aqui então o eixo Y, aqui também tenho, nesse caso, o eixo X. Agora, eu imagine que eu coloque então aqui duas retas, tá? Vamos colocar aqui uma reta e outra reta que posso colocar nesse caso aperto, só para não me atrasar aqui. Eu sei que você está então aí, o tempo te fugiu, mas vamos a isso. Então, posso colocar aqui também uma reta, tá? Vamos lá colocar assim. E depois também aí a esta cor, não sei se é vermelha ou é que cor, não sei se é laranja. Vamos colocar aí. Agora, o que eu quero demonstrar neste vídeo, o que eu quero deixar ficar aqui é o seguinte. Vamos a isso. E imagine que isso aqui então chama de reta R, este aqui então é R linha. E aqui também posso chamar de reta R, e este aqui também é então R linha. Agora, antes de mais nada, você tem que saber a equação geral da reta. Sim, deve saber a equação geral da reta. Normalmente nas questões apresentam a equação geral da reta. Agora, seja com uma reta R geral, tá? Agora, nesta reta R eu posso colocar como sendo aqui então AX mais o BY mais C igual a então a zero. O que eu acabei de colocar aqui chama-se equação geral da reta. Agora, nessa equação geral também posso colocar na sua forma reduzida. Então, caso você queira colocar na sua forma reduzida, não precisa emagrecer. A única tua missão será então de isolar o Y. Você sabe se isolar muito bem o Y? Passa este aqui então para lá, vai nesse caso negativo. E passa este aqui também para lá, vai aqui então negativo. O que vai acontecer? Teremos aí então o BY será igual a menos AX menos C.
Agora, isola aqui então o y. O y será igual, nesse caso, isolando passa lá dividindo. Ou se divide tudo isto aqui. Dividir toda essa parte aqui é a mesma coisa dividir este primeiro termo. Ficamos aqui então com menos x sobre b, menos aqui então o c sobre b. Então, este que eu apresento aqui embaixo, nós podemos sim, sem dúvida, dizer que é a equação reduzida da reta. Deixa eu tentar também marcar aqui só para poder então aqui visualizar melhor. Temos aqui então a equação reduzida da reta e aqui está vermelho mais para aqui em cima, que eu estarei então identificando. Teremos aqui então a equação geral da reta. Deixa eu tentar marcar aqui. Teremos aí então este aqui, que eu estou ilustrando aqui em cima. Temos sim que este aqui é uma equação geral da reta. Mas não basta aqui. Geralmente, este tipo de caso, nós podemos sim ver na sua forma simplificada. Ou seja, esta equação reduzida, você poderia encontrar desta natureza, que y é igual a mx mais m. Mas onde é que eu quero chegar então com toda essa informação que eu estou a apresentar aqui na tela? Muita atenção e muita calma aí ao lado. Agora, eu inicialmente coloquei aí então dois planos. Nós podemos chamar aqui então de um plano 1 e plano 2, tá? É um plano aí então bidimensional, tem duas dimensões só. Agora, então neste caso e neste plano aqui, eu coloquei duas retas. Esta reta, não sei se você notou, são paralelas. Enquanto que aqui ao lado no plano 2, eu coloquei também duas retas, em que essas retas, então, são perpendiculares. Ou seja, entre elas, forma então o ângulo de 90 graus. Então, as questões que cobram no exame de admissão relacionam-se então ao coeficiente angular e também se as retas são paralelas ou perpendiculares. Agora, o que você tem que saber? O que tem que saber, na verdade, é o seguinte. Imagine só. Eu tenho aqui, então, duas retas, como eu tenho aqui. Então, para que essas retas sejam, nesse caso, paralela, implica que o coeficiente angular da reta, vamos chamar aqui, então, do quê? Da reta, então, R e R' devem ser iguais. O que seria o coeficiente angular, meu amigo? Presta muita atenção aqui. Agora, este que nós temos aqui, então, ao lado, esse aqui nós podemos chamar, nesse caso, de coeficiente angular. Ou seja, em poucas palavras, esse coeficiente angular ele é que está encontrado quando esta equação da reta está na sua forma reduzida. Está na sua forma, nesse caso, reduzida. Tá? E se te apresenta então equação geral da reta, na verdade, eu tenho que passar para a sua forma reduzida para responder esse tipo de questão. Na nossa questão aqui então ao lado, o exercício simplificou. Tudo aqui está na sua forma reduzida, mas me refiro no caso geral. Procura questões, resolva aí essa tarefa, então, deixo aí então para este lado, tá? Agora, na verdade é o seguinte, seja o m', o coeficiente angular então da reta, ou seja, seja o m, o coeficiente angular então da reta R e m', o coeficiente angular da reta m, então, para que essa reta então seja, nesse caso, paralela, ou seja, paralela, implica que o m' e o m devem ser iguais. Essa aqui é a única condição aí. Agora, caso contrário, essas retas então aqui serão perpendiculares. Então, para que essas duas retas sejam perpendiculares, isso implica o quê? Implica que o produto entre m vezes m' deve dar menos 1. Por que isso, Julie? Ou seja, seja a reta M ou a reta R, o coeficiente angular M e a reta, nesse caso, R', o coeficiente angular, nesse caso, M'. Então, para que essa reta seja então, perpendicular, uma aqui deve ser então o oposto da outra, ou seja, o inverso do oposto da outra reta. Então, se esta aqui é M, e em outras palavras, então, esta reta R' tinha que ser menos 1 sobre M. Então, quando você multiplica entre esta reta M e esta aqui, que seria M vezes menos 1 sobre M', ou seja, 1 sobre M, o resultado aqui, na verdade, dá menos 1. Por isso que o produto aqui deve ser exatamente, aí, então,
menos 1. É isso que você deve saber inicialmente sobre retas. É isso aqui só. Ou seja, vamos aqui entrar na questão 34, que eu extraí num dos exames aí. As retas do plano cartesiano que nós temos aqui são perpendiculares quando essas retas serão perpendiculares quando os coeficientes angulares, ou seja, o produto dos coeficientes angulares for, nesse caso, menos 1. Agora, imagine só, seja esta aqui a reta R' e esta aqui a reta, nesse caso, R. Ou seja, o coeficiente angular, nesse caso, da reta R', é este então, que acompanha o x. Este aqui. Então, você terá que colocar aqui, então, que 1 sobre 2. O coeficiente angular, então, da reta R é este aqui. Ou seja, o R simplesmente aqui será igual, então, a k. Agora, como nós queremos que determinar o valor de k de modo que essas duas retas seja, nesse caso, perpendicular, então o produto entre este vezes este aqui deve ser o quê? Deve ser igual a quem está a menos 1. Ou seja, é 1 sobre 2 multiplicado, nesse caso, por k, deve ser igual, nesse caso, a menos 1. Agora, passando este aqui, o 2 para lá, vai então aqui o quê? Multiplicando. Porque essa expressão é a mesma coisa eu colocar 1 ou seja, é a mesma coisa colocar k sobre 2. Igual k sobre 2, igual então a menos 1, tá? Basta multiplicar aqui. Então, este k é a mesma coisa, aqui está dividido por 1. Este vezes este é igual a aqui está 2, este vezes este é igual, nesse caso, a k. Leva esse para lá, passa multiplicando, teremos então que o k é igual então a menos 2. Ou seja, para que essas duas retas sejam ainda perpendicular, o k deve ser igual a quem está menos 2. A alternativa correta? A alternativa com certeza então é. Agora, em relação ao b, que seria nesse caso o m. Atenção, o b ou o m é a mesma coisa. Este aqui também poderia escrever como sendo o bx mais, ou seja, o ax, tá? O ax mais o b. Não importa as letras que ficam aqui. A única tua missão será de identificar o termo independente e ainda o termo que acompanha, então, com x. Sim, e nos nossos cursos online eu tenho uma aula específica sobre retas. Então, eu te recomendo que você passe lá nos cursos online para você encontrar essas aulas com detalhe aí. O b não importa. O b não interfere em nada. A única interferência aqui aí então é o m. Ou seja, o b ou o n, ela que então pode pertencer ao conjunto de números reais. Resolvemos e vamos, nesse caso, sem demora, vamos continuar então fazendo esta maratona. Por isso que as questões de álgebra linear e geometria analítica para o exame de admissão são bônus. Essa é a minha missão. Agora, temos então o número 12, o módulo do vetor AB, cujos os pontos iniciais e finais são esses aqui, é igual, atenção, este aqui é um vetor. O vetor, na verdade, é uma reta, né? Uma reta que tem uma indicação, que tem, nesse caso, o início e que tem o fim. Muita atenção. Agora, eu posso colocar aqui uma reta, exatamente assim, tá? É uma reta exatamente aqui, em que esta reta temos então o A, aqui temos o B. Então, nós podemos colocar aqui então uma indicação. Agora, neste ponto A vai depender. Por exemplo, esta reta pode se encontrar no sistema tridimensional ou bidimensional. Mas quando apresenta aqui então três componentes, como aparece aqui então o ponto A e o ponto B, isso implica que essas duas retas aqui estão no sistema tridimensional. Então, a nossa preocupação aqui então é o módulo. O módulo ou é o valor aqui então, a magnitude deste vetor. Muita atenção aí. Agora, o que você deve saber em relação a isto aqui, quando quer, nesse caso, A e B, quer dizer que será a diferença entre o ponto final e o ponto inicial. Ou seja, o B menos A. Então, esse que representa o vetor A e B. Deixa eu então colocar aqui também. Tá? Deixa eu colocar aqui também. Quando quer A e B, isso quer dizer que será, nesse caso, a diferença entre o B menos A. Então, esta aqui poderia ser aqui, então, A e B. Muita atenção, se estava então a dormir, chegou a hora assim de abrir olho.
Atenção, no ponto A, como está no sistema tridimensional, nós podemos ter aqui então alguns componentes, ou seja, o componente X, deixa eu colocar aqui nesse caso a preta, só para ficar então bem visível, tá? Vamos a isso, então, paciência, não é? Paciência aí. Aqui podemos colocar aqui então X, Y, aí então Z. E aqui então terei que colocar nesse caso X1, X2 e X3. Não. Posso colocar aqui então aí o X1, o Y1, nesse caso o Z1, tá? Exatamente assim. Ou então poderia ser em tal linha, não importa aí. E caso eu quero saber qual o comprimento que seria nesse caso A e B, deveria ser igual aqui então a esta diferença que eu apresentei aqui, tá? A e B nesse aqui, referente aqui então ao vetor. Agora, esta representação poderia colocar como sendo aqui então V, que o V é um vetor simplesmente, com essa indicação aí em cima. Não esqueça aí. Agora, neste caso, seria igual ao quê? Seria igual à diferença entre os componentes que pertencem aí então no ponto B menos que pertencem no ponto A. Ou seja, o vetor A e B será igual a quanto? A x1 menos, nesse caso, x, y1 menos y, y1z, né? Não é? O Z1 menos, nesse caso, o Z. Este aqui poderia ser então este vetor. Agora, veja aqui, já temos este ponto e este ponto. Vamos fazer aqui então a diferença. Vamos a isso. Então, o vetor A e B será igual, atenção, será igual, basta assim fazer sim a diferença, tá? Faça aqui a diferença, o 4 menos 1. Vamos colocar aqui, 4 menos 1, vírgula, o 7 menos o 3, atenção, componente x com componente x, y com y, o z com z. Agora, o 7 menos 3, teremos então 7 menos 3. Aqui ficamos com quem? Duas vezes raiz de 6 menos o zero. Agora, vamos organizar aqui. Isso aqui será igual a AB, que será então o 4 menos 1 é igual a 3. Aqui temos o 4 menos 3 é igual a 4. Aqui temos esta parte que é 2 vezes raiz de 6 menos 0. Resulta apenas em 2 vezes raiz de 6. Exatamente assim. Agora, quando se trata aqui então do módulo a magnitude do vetor, você terá que fazer o seguinte. O módulo de A e B, tá? O módulo de A e B, ou simplesmente aqui está A e B, sem aquela seta, será igual a raiz quadrada de componentes, tá? Componente x, y, z ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado mais y ao quadrado mais o z então ao quadrado. É mais ou menos assim. Então, imagine só e veja aqui. A e B, nesse caso, dentro do módulo, será igual. Vamos continuar aqui. Veja comigo aqui. Será igual, nesse caso, eu posso, tá? Eu posso continuar aqui. E componente 3, teremos aqui então 3 ao quadrado, somado. Aqui temos o 4 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 6, nesse caso, então, ao quadrado. Este aqui será igual, raiz, tá? Raiz quadrada, aí então, 3 ao quadrado é igual a 9, mais o 4 ao quadrado é igual a 16. Aqui, como temos aqui uma multiplicação, é a mesma coisa, este 2 ao quadrado, que dá 4. E aqui temos que é raiz de 6 também ao quadrado, que dá quanto? Corta este com este, é igual a 6. Ou seja, fica 6 vezes 4, que dá nesse caso 24. Vamos colocar aqui, mais 24. Então, o 16 mais 24 é igual a 40. 40 mais 9 dá 49. Ou seja, teremos aqui então a raiz quadrada de 49. 49. Em que o resultado, na verdade, isso aqui então dá quanto? Dá 7. Então, a alternativa correta é a alternativa a então D. Assim você resolve. Por isso, as questões de álgebra linear são bônus, tá? Comenta aí que sim, são bônus de verdade. Agora, vamos passar assim para a nossa próxima questão aqui.
A missão, pelo menos, é de resolver 10 exercícios. Vamos ver então o que vai acontecer aí. Vamos a isso. Agora, nesta questão, nós podemos ler se esta quinta requer uma interpretação aí. E um ponto material é deslocado do ponto inicial A, ou seja, nós temos aqui então um ponto inicial A, que será então 2 e 1, e de um sistema de coordenadas cartesianas segundo o vetor. Sim, nós temos aqui então um vetor, em que este vetor é 1 sobre 2, e mais raiz de 3 sobre, nesse caso, 2, aí então, J. É numa distância de 4 vezes A. 4 vezes A, então, A. E então, ou seja, então então o ponto da sua nova posição é, nós criamos aqui então o ponto da sua nova posição. Ou seja, depois de sofrer esse deslocamento numa distância de 4 vezes o módulo de A, isto aqui então resultará aonde? Ou seja, em que ponto se moverá do ponto 1 até o ponto, nesse caso, mencionado, que será então nosso ponto novo, que resultará do deslocamento deste vetor, não é? Do deslocamento deste ponto material segundo esta trajetória, em que aí será 4 vezes então o módulo desta mesma trajetória. Atenção, vamos interpretar aqui então passo a passo para que você então possa ficar realmente craque. Será que comentou? Deixou o like aí? Eu não sei, mas seria o momento de você poder fazer isso aí. Deixa-me aparecer aí então na tela, só para poder então dar-vos dicas que valem ouro, tá? Não dá para aparecer, será? Muito bem, para mim não me importa se este vídeo terá então 1 hora, 2 horas. A minha missão, na verdade, é vos fazer perceber esses tipos de questões, para que nunca mais você tenha dúvida. E perceba que esse tipo de questão geralmente são bônus, repita aí. Então, a questão que ela quer é o seguinte: dá nesse caso o nosso ponto inicial e depois dá um vetor, ou seja, dá um vetor. Então, este material que está no ponto A, que é o nosso ponto inicial, terá que se mover. Ao se mover, tá? Ao se mover, terá que seguir então uma certa indicação, em que essa indicação é dada nesse caso pelo este vetor que nós temos aí, que é o vetor A. Então, quantas unidades vai ter que se mover? Vai ter que se mover 4 vezes o A. A tua primeira missão nessa questão é saber, nesse caso, qual será a distância em que ela tem que se mover. Simplesmente assim. Quer saber? Veja aqui. Veja aqui, então, veja aqui. Deixa-me também aqui me sair da tela, só para você então poder, então, nesse caso, visualizar aí. A tua missão, na verdade, é de você encontrar aqui, então, um módulo. O módulo já sabe como se calcula. Este é o nosso componente. Este componente, na verdade, você pode associar que este aqui, então, é o componente X e aqui, então, é o componente Y. Não tem problema aí. Então, o módulo de A será igual a, então, a componente x ao quadrado mais y, nesse caso, ao quadrado. Ou seja, nós teremos aqui então este módulo aqui ao lado, até que este módulo poderia calcular mais bem ao lado, só para nós termos aqui então espaço 100% para nós. Vamos se baratonar essa questão. O módulo de A, você já viu a fórmula. Vamos aí, então logo colocar. Vamos colocar não. Vamos lá colocar aqui, passo a passo. O x ao quadrado mais y aí, então ao quadrado. O módulo de A será igual a raiz, nesse caso, de 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, mais... deixa eu colocar mais ou menos assim, tá? Vamos aí. Ok, opa, vamos a isso. Teremos aí, então, o 1 sobre 2 ao quadrado, mas aqui temos raiz de 3 sobre 2, nesse caso, então, ao quadrado. O módulo de A será igual, faça essa operação. Aqui ficamos com o quê? Com 1/4, você já sabe essa matemática, mas aqui ficamos com 3 sobre 4. Ou seja, 1 elevado ao quadrado é igual a 1, 4 elevado ao quadrado é igual, nesse caso, a 4. Aqui também, o raiz de 3 ao quadrado corta este, ficamos aqui então com 3. O 2 ao quadrado é igual a 4. Então, fazendo esta operação, ficamos aqui então com o quê? Com
E aqui é soma de frações. Soma de frações, você já sabe aí. Ficamos com 4 sobre 3. Sobre 4. Ou seja, mantemos, nesse caso, os numeradores, o denominador e somamos seus numeradores. Temos que manter aqui, então, aí o 4 e somamos, nesse caso, 1 mais 3. Em que este resultado dá 1. Porque fica ok? Raiz de 4 que divide por 4 é igual a 1. Raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, o módulo aqui, então, de este aqui é igual a 1. Ou seja, a nossa distância aqui vai ter que deslogar. Na verdade, essa distância aqui não é uma grande distância aí, tá? É uma grande distância, mas o A aqui, o módulo A, não interfere em tanto aí. Teremos aí, então, a distância será igual a 4 vezes 1, que resulta, então, aí a 4. Nós temos aí que a distância é de 4 unidades. Agora, o nosso próximo passo será, então, de desenhar o nosso plano, só para então poder visualizar aí. Vamos aqui, então, ao lado, eu terei que colocar aqui ao lado o nosso plano, que é sistema cartesiano. Vou lá colocar. Nós temos aqui, então, x e y. X é, então, y. Em que aqui é y, aqui, então, é o x. Agora, imagine só, o nosso ponto A é 2, 1. Então, nós podemos sim, vamos colocar então, vamos desenhar assim este ponto. É um ponto em que o A, ou seja, o x é 2 e o nosso y corresponde aqui então a 1. Tá? Então, neste ponto, nós podemos sim tracejar, dizer que aqui é o ponto A. Aqui é o ponto A. Agora, disse que se move conforme este módulo, ou seja, este vetor. Vamos lá, podemos dizer então esse vetor. Como disse, esta parte corresponde aqui então à componente x, aqui então a componente y. Nós teremos aí, aqui então corresponde a 1 sobre 2. Podemos colocar que aqui é 1 sobre 2, que neste caso que é o x. E depois até podemos trocar de cor, só para poder então visualizar aí. Aqui ficamos com quem? 1 sobre 2. E aqui ficamos, nesse caso, com raiz de 3 sobre 2. É acima de 1. Ficamos, nesse caso, raiz de 3 sobre 2. Aqui. Em que neste ponto é aqui. Tratando-se aqui então de vetor, você pode sim partir da origem até aqui. Sim, pode sim, exatamente. Partiremos da origem até aqui. Este aqui então que poderia ser aqui, então, azul. Azul. A verde, que seria nesse caso a nossa direção aí. Agora, lembre-se que vetor nós podemos sim mover, mas você não pode alterar nesse caso a sua direção. Ou seja, eu posso retirar este vetor daqui, este ponto inicial que seria então aqui 0, 0, colocarmos aqui, não tem problema. Daqui e para aqui. E se eu tivesse uma boa ferramenta, eu iria retirar como está, copiaria até aqui. Mas vamos tentar desenhar aqui. Partimos daqui até aqui. Até aqui. Suponha que seja aí, exatamente aqui. Então, este aí então, é o nosso vetor. Ou seja, o nosso ponto final, referido na questão, é um ponto em que é este que eu estou a tracejar aqui. Este ponto e este ponto aqui. Então, este ponto aqui então, é o nosso ponto final. Eu posso dizer que então, é o ponto B. A coordenada do ponto P é a coordenada que corresponde então, a uma das alternativas das nossas questões. Nós queremos saber, então, este vetor, depois de ser movido daqui para aqui, onde é que ele então para? Esse aqui então para exatamente aqui. Ou seja, nós podemos sim, de forma análoga, dizer que aqui corresponde a 4 vezes, então, o módulo de A, em que na verdade é 4 só. Você já sabe disso aí, porque calculamos aí, é simplesmente aqui então 4, que corresponde a este tamanho. Agora, com essa informação, nós podemos se continuar. Atenção! Então, a missão é como descobrir esta parte aqui, esta parte e como descobrir esta parte aqui. Porque se você sabe esta parte aqui, este comprimento, terá que somar o 2 mais esta parte, então,
x, vamos chamar aqui então de x, e chega até aqui. E aqui também terá que somar o 1 mais uma das partes que iremos descobrir agora, que será nesse caso y, e você chegaria exatamente aqui, que corresponde nesse caso ao nosso ponto, que será nesse caso um ponto B, que é x, y. O ponto B é aqui um ponto x, nesse caso y. É isso que nós temos que saber nessa questão. Mas agora, usando a então interpretação geométrica, que não é tão difícil assim, dá para descobrir que aqui eu posso traçar, tá? Eu posso traçar com uma reta, e aqui também posso traçar, nesse caso, uma reta. Até deixa então aqui ilustrar, vamos colocar então a cor vermelha, tá? Vamos colocar aqui então a cor vermelha, só para não ficar dúvida. Vamos lá aqui, assim e assim, até aí. Ou seja, e olhando bem, nós temos aqui então, entre este plano, entre este vetor e esta reta, em que essa distância também aqui então é o x, e aqui temos um ângulo, o ângulo aqui está alfa, e o ângulo aqui está alfa, ou seja, este ângulo φ, não é? Não, esse ângulo alfa, não é? Vamos colocar aqui então ângulo aí então, alfa, tá? E aqui também temos aqui também um certo ângulo, vamos colocar aqui que é um ângulo aí então φ. Agora, o que eu quero que você saiba é que é possível, sim, através deste vetor, encontrar a sua inclinação. Porque esta inclinação que corresponde aqui, não sei se você consegue ver aqui, a vermelha que eu estou a pintar aqui, também corresponde então a esta parte aqui. Visto que este vetor apenas o tiramos daqui, deslocamos, para que não podemos aqui, nesse caso, inclinar, fazer nada aí. Então, como descobrir esta parte aqui? Como descobrir? Então, veja aí. E para você descobrir esta parte, na verdade, é simples, tá? É simples. Imagine só. Este vetor é um vetor unitário, ou seja, tem um comprimento 1. Nós podemos dizer que, então, o seu módulo aqui, então, é igual aqui, então, aí a 1. Este módulo corresponde a esta reta. Esta reta aqui, então, aí é azul. Agora, olhando bem aqui para questões geométricas, por algumas questões geométricas, nós podemos dizer que o tangente, nós vamos usar tangente. Tangente do ângulo aqui, então, φ, que esse ângulo corresponde aqui, então, podemos colocar aqui o θ, vamos colocar esse ângulo θ, vamos colocar aqui o ângulo θ. O tangente, nesse caso, do ângulo, nesse caso, θ, será igual a, então, a cateto oposto, tá? Cateto oposto, que corresponde, então, a x, não é? Corresponde aqui, então, a x, sobre aqui, então, aí, cateto, aí, então, ou seja, cateto oposto corresponde a y, o oposto desse aqui, então, corresponde aqui, então, a y, que seria aqui, então, esta parte aqui, aqui. Logo, nós podemos colocar aqui, então, aí, y, aí, então, y, sobre aqui, então, aí, o x, que é esta parte aqui. Mas agora, como este aqui como este vetor já tem suas componentes, então, quero que você entenda que não é para se perder nessa história. Imagine só, esta parte que eu estarei pintando aqui é o ponto x, em que esse ponto x é simplesmente aqui, então, sobre 2. E também temos este ponto aqui, que eu também estou pintando aqui, corresponde a y, tá? Em que seria, nesse caso, raiz de 2 sobre 2, partindo na origem. Atenção! Ou seja, então nós ficamos aí, então, que essa história, na verdade, continua assim. E tangente, vamos colocar aqui, tangente, tá? Vamos lá colocar aqui, então, tangente do ângulo, aí, então, alfa, será igual a raiz de 3 sobre 2, dividido, nesse caso, 1 sobre 2. Em que este resultado aqui, então, dá 1. Basta, então, cortar, dá, então, 1 da raiz de 3. Corta este com este, em que resulta aqui raiz 3. Então, como encontrar este ângulo? Basta aplicar, nesse caso, as funções inversas. Arco, tangente. Ou seja, o arco, não é? O φ será igual a arco tangente de 1, não, de 1 não. Este aqui, que é raiz de 3. Em que este raiz de 3, agora 3 com 3, corresponde a quanto aqui? Corresponde, nesse caso, a 60 graus. Teremos aqui, então, corresponde a 60 graus. Nós podemos guardar aí. Agora,
Tendo encontrado esta parte, este ângulo, então é possível sim encontrar esta parte aqui então de x. Imagine só. Imagine que eu aplique então o cosseno. Cosseno é igual cateto oposto sobre, nesse caso, a então hipotenusa, tá? Mas o cosseno daria não, cosseno é igual a cateto adjacente, que seria nesse caso o x, que divide nesse caso por hipotenusa. Hipotenusa é 4. Estamos nesta parte aqui, estamos aqui. Então, muita atenção aí. E estamos então nesta parte aqui. Veja aqui. Então, o cosseno aqui então, o cosseno será igual de φ, que será de 60 graus, é igual nesse caso, podemos colocar aonde? Vamos colocar aqui. Então, o cosseno, aí então, vamos a isso. O cosseno do ângulo φ será igual a x, que divide então por 4. Nesse caso aqui, hipotenusa. Hipotenusa ali está vale 4. Esse comprimento, esse deslocamento aqui está igual então a 4, que é 4 vezes 1, não é? 4. Passamos este para lá, ficamos nesse caso que o x será igual a 4 vezes cosseno então de 60 graus, visto que esse ângulo aqui está 60. Então, o x será igual cosseno de 60 graus é igual a 1 sobre 2. Ficamos aqui então com 4 vezes 1 sobre 2, em que resulta então a 2. Encontramos aí então o 2. Agora, o que falta na verdade é encontrar então esta parte aqui que eu chamei aqui então de y. Esta parte que eu chamei então de y. Como encontrar a parte de y? Vamos a isso. Nós podemos aplicar aqui então um seno, tá? O seno é igual a cateto oposto, em que esse cateto oposto corresponde aqui então a y. É a mesma distância, oi, é sim, essa distância aqui então é a distância nesse caso de y, aqui. Y corresponde a esta parte aqui. Agora, vamos a isso. Então, o seno do ângulo aqui então φ será igual a cateto oposto, que será nesse caso y, dividido aqui então pela hipotenusa, que será então 4. Passa-se para lá, ficamos aqui então nesse caso y será igual a 4 vezes o seno de 60 graus. Agora, y será igual a 4 vezes seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, este com este aqui nós podemos cortar, ficamos aqui então com 2 vezes raiz de 3. Agora, com esta informação, então nós podemos sim dar resultado final. Imagine só, aqui neste ponto nós podemos sim somar. Vamos então somar. Então, o x será igual a quê? A esta parte mais esta parte aqui, tá? Que será igual aqui então aqui a 2 mais 2. Isso aí. Quando corresponde aqui? Corresponde a 2. Teremos aqui então aí 2 mais o 2, não é? O x aqui então corresponde a, então, a 2. O x é este aqui. O x é então este aqui. Não se perca então na história. Mais 2, que corresponde então aí a 4. Então o y será igual. E quando é que vale aqui entre y? Vale este aqui. Ou seja, é esta parte aqui, essa parte pequena, né? Essa parte aqui está pequena, que corresponde a 1, mais esta parte aqui, então, garantizinho aqui, que corresponde nesse caso a y. Logo, ficamos aqui então com raiz de 2, de 3, não é? De 3 sobre 2, somado então com 1. Não. É igual aqui então a 1. Veja então, 1 mais, nesse caso, o y. O y aqui então é 2 vezes raiz de 3. Ou seja, o nosso ponto B referido será igual, vamos colocar mais para aqui, o ponto B será igual, nesse caso, a 4, que é o componente x, porque é x e y, tá? E mais esta parte aqui de y, que é 1, mais 2 vezes raiz de 3, em que a alternativa correta é a alternativa A. Uma questão simples aí. Uma questão boa ou não é? É bom, sim. Vamos a isso. Eu espero que seja bom também para vocês aí. Vamos a isso. Temos assim a questão de número 49. 49 também uma questão boa, vamos perceber sim. Agora também deixa aparecer aqui um pouco, se for possível sim. Não é possível aqui aparecer um pouco. É possível sim.
Muito bem, como é que está sendo aí? Será que conseguem perceber? Conseguem perceber então a ideia e tentar replicar então nos próximos exames? Então faça isso. Também não se esqueça, compartilhe, então compartilhe este vídeo então com seus colegas, aí, então amigos que estão aí no teu centro, não é? Então compartilhe com eles que é para veja aqui então como é que se resolve as questões de álgebra linear e geometria analítica. Passa aí também, passa aí no canal, vai se inscrevendo, se inscreva mesmo, né? Para os próximos conteúdos, tá? E também vá no nosso grupo do WhatsApp, vá votar os conteúdos que você quiser, que eu irei trazer aqui então, aí tá para vocês. Podemos continuar? Vamos continuar aí. Vamos a isso. Muito bem. Temos sim então uma questão na tela, à nossa espera, para nós também resolvermos essa questão aí. Vamos a isso. E temos assim, as fórmulas que relacionam as coordenadas x e y, em que o x e y pertence ao conjunto de números reais de um sistema cartesiano com coordenadas P ou seja, o ρ, não é? O ρ e φ são coordenadas polares, tá? Em que o ρ ela é maior ou igual a zero, mas φ pertence, nesse caso, a este intervalo de 0 a 2π, e do sistema polar, atenção, o nosso ρ e o φ, ela que está pertence no nosso então, coordenadas polares. As origens destes coincidem e o eixo das abscissas do sistema cartesiano coincide com o eixo das abscissas do sistema, nesse caso polar. Ou seja, essas origens coincidem entre eles. Então, são os seguintes. Nesse caso, nós podemos ver aí, disse que temos aí então o x igual a ρ vezes o cosseno, nesse caso do φ. Nesse caso temos y igual a ρ vezes seno aí, então do ângulo φ. Muita atenção aí. Agora, o que nós queremos aqui então? Exprime a equação de uma circunferência de raio R centrada na origem do sistema cartesiano na forma P, tá? P, na forma, nesse caso P, sendo igual a P não, é o ρ, não é? O ρ aí. P sendo igual a quem está a ρ de φ, no sistema polar. Bem, essa questão que ele está precisando é o seguinte, nós queremos simplesmente aqui ter a equação da circunferência, em que o raio então é R, em que essa equação de circunferência ela é centrada na origem. Ou seja, caso te pergunte então qual seria aqui então a origem, você responde assim, que o centro então aqui que é a origem é 0 e 0. Essa aqui então é a nossa então origem, tá? Então, perceba aqui então alguma coisa aqui que foi dito. Diz assim, os eixos x e y coincidem com o sistema, nesse caso então com um sistema de coordenadas cartesianas, de um sistema cartesiano. Então, o que nós podemos perceber é o seguinte, o que seria nesse caso o ρ e o φ? Então, olha aqui está ao lado. No sistema cartesiano, nós podemos colocar aqui. Vamos lá colocar aqui. Nesse sistema cartesiano, eu posso ter aqui então eu posso ter aqui então coordenadas polares. Coordenadas polares não te assuste nada, não te assuste. Então, coordenadas polares, ele aqui então é caracterizado por ter aqui então aí o seu módulo, em que este módulo aqui na verdade é o ρ, o módulo, e simplesmente aqui então aí ângulo. O módulo e o ângulo então completa aí sistema polar. Enquanto que no sistema cartesiano, ele aqui é caracterizado por ter o quê? Nesse caso, aí então, um x e y. Agora, disse que a origem de coordenada, nesse caso polar, coincide com nossas coordenadas cartesianas. Exatamente assim. Então, a nossa outra informação que nós queremos aqui, nós queremos simplesmente aqui a equação de circunferência expressa em função aqui então o ρ e aí então o que? E o raio, não é? E o raio. Muita atenção aí. Agora, veja aqui então comigo. Nós temos aqui. Então, uma das primeiras coisas que você deve saber em relação a esse assunto é sobre a equação reduzida da circunferência. Na equação reduzida da circunferência, nós temos o seguinte. Nós temos aqui então x menos x centro, tá? Ao quadrado mais y
menos y centro, nesse caso ao quadrado, é igual a r, que será nesse caso o raio ao quadrado. Mas o centro aqui então é zero, ou seja, o x centro e y centro são zero, então esta equação fica simples. Fica simples. Teremos então aí o x ao quadrado mais y ao quadrado igual, nesse caso, a r ao quadrado. Então, é exatamente o que eu tenho que perceber então, esta questão. Mas agora, o que nós temos que perceber também é de que nas nossas alternativas é o ρ em função de r. R não foi tocado aí. Ou seja, nem precisamos aí. Então, nessa questão, diz assim, as origens destes coincidem e o eixo das abscissas do sistema cartesiano coincide com o eixo das abscissas, com o eixo polar P do sistema polar. Ou seja, este x e y do nosso sistema polar também nós podemos usar em coordenadas, nesse caso, cartesiano. Ou seja, em resumo, desta forma daqui, esta é uma conversão típica do sistema, nesse caso, ou seja, esta parte aqui é uma representação típica de coordenadas, ou seja, de x, y que pertencem no sistema cartesiana em sistema, nesse caso, em coordenadas polares. Ou seja, o x é igual a ρ vezes cosseno de φ. E y também é igual a ρ vezes o seno de φ. Então, a nossa missão, na verdade, é de nós levarmos esta quinta supositura nessa nossa circunferência para nós conseguirmos expressar o ρ em função de r. Só isso aí. Veja aqui. Ficamos nesse caso, o lugar de x ao quadrado, vamos colocar esta parte aqui, visto que o x corresponde a tudo isso que nós temos aqui. Ou seja, o ρ vezes o cosseno de φ, aí então ao quadrado. Mas, temos y, coloca esta parte aqui de y. O ρ vezes o seno de φ, nesse caso, aí então ao quadrado, será igual a, então, a r ao quadrado. E deixa eu confessar aqui alguma coisa que está muito importante. Este tipo de assunto, né, coordenadas polares, na verdade, ele aqui então é visto no ensino superior. Não, nós podemos ver no ensino geral, para aquelas pessoas que estão bem focadas ainda. Isso aqui então você vê aí em números complexos, tá? Então, vê números complexos, mas isso não te impede de você resolver essa questão. Mas você aprofunda bem, ou você usa mesmo de verdade, é análise matemática 2, tá? Análise matemática aí, então, 2. Isso superior, né? Epa! É onde você usa muito, né? Mas resolver essa questão não é difícil. Está com o texto e leia e veja, não é? Agora, vamos aqui, vamos lá fazer essa operação aqui. O p ao quadrado, que será nesse caso o ρ, ficamos aqui então com ρ ao quadrado, vezes o cosseno de φ ao quadrado, mas aqui também temos o ρ ao quadrado, vezes o seno de φ então, ao quadrado, igual nesse caso a r ao quadrado. Que deve evidenciar então este ρ, ficamos aqui então com ρ ao quadrado, aqui ficamos com que? Com o cosseno de φ ao quadrado, mais o seno de φ também aqui ao quadrado, é igual nesse caso a r ao quadrado. Pela fórmula fundamental da trigonometria, acredito que você não se esqueceu, temos que o cosseno ao quadrado, cosseno, nesse caso, o cosseno de um ângulo qualquer aqui está ao quadrado, mais o seno de um ângulo também qualquer ao quadrado, esta parte aqui é igual a 1. Ou seja, tudo isso que está aqui, nós podemos dizer que está igual a 1, aqui é ao quadrado. Ficamos aqui então com ρ vezes 1 é igual, nesse caso, a r ao quadrado. 1 vezes esta parte aqui, ficamos simplesmente com ρ. Então, veja, esta parte aqui será igual, este 1 aqui não te confunda, tá? Deixa eu retirar este 1 aqui, retirar este 1, exatamente assim. Então, este com este nós podemos simplificar, ou seja, você pode colocar aqui então raiz este lado e raiz este lado, tá? Os dois membros, cortamos este com este, ficamos simplesmente aqui então com ρ, será igual, corta este com este, ficamos aqui então com r. Tá? Aqui você pode aplicar qualquer que seja estratégia aí, mas a ideia mesmo chega aqui então a esta solução. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa A. Questão bônus, tá? Uma questão bônus aí. Não precisa saber tanto de coordenadas polares para você resolver essa questão. Vamos a isso. Vamos para a próxima questão. Não sei se estamos em questão aí, tá? Mas vamos nesta questão.
Então, confessa aí nos comentários. Confessa aí nos comentários. Será que essa questão não foi bônus? Foi ou não? Foi bônus sim. Então também, essa nossa próxima questão, vou demonstrar que essa questão também, aí também ela aqui é bônus. Bônus e comenta aí para si se essas questões são realmente ou não bônus. Vamos a isso. Podemos continuar aqui? Vamos a isso. E veja aqui então nesta questão. Veja então nesta questão. Nesta questão temos o seguinte. Que figura no plano cartesiano é descrita pela esta equação, onde o z e z, nesse caso conjugado, até já tem aqui, conjugado de z, são números complexos. Uau, questão bom. Ou seja, nós temos aqui então o z vezes o z conjugado, este aqui é igual nesse caso a 4. Mas o que nós temos que saber é que este produto resulta em que figura? Simples, né? Imagine só, eu posso dizer que então aí z é igual a mais o bj ou bi. Então, o bi em que i é a parte imaginária, tá? É a parte imaginária aí. Temos aqui um número complexo em que esta parte aqui então é a parte real, e aqui então o B é a parte, nesse caso, imaginária. Deixa eu tentar descrever aqui. Eu sei que tem pessoas que vão querer estas resoluções. Em pessoas, caso eu consiga salvar essas resoluções, posso mandar ainda para vocês. Vamos a isso. Imagine só, olha só. Esta parte aqui, ela aqui então, podemos descrever aqui, é a parte real, em que esta parte aqui então, ela aqui é a parte imaginária. Temos aqui então aqui a parte imaginária. Deixa eu escrever aqui. Imaginária. Então, o i é a unidade imaginária. Nós temos que saber para resolver essa questão em que i ao quadrado é igual, nesse caso, a menos 1. Para qualquer um que estudou um pouquinho sobre números complexos, já deve saber, então, deste negócio aqui. Então, muita atenção e muita calma aí. Não há nada difícil aí, tá? Já deve saber, então, deste negócio. Agora, o que nós temos que saber é o seguinte. Imagine que eu generalize, e é isso que eu devo saber também, que você que deve fazer. Imagine que você também generaliza, então, que o número complexo z será igual a mais o bi. Então, o seu conjugado, que esta barra aqui, será igual. Esta parte onde aparece então mais, você coloca então menos. Se fosse menos, aqui então colocaria mais. Também, na verdade, que eu vos digo é de que nós mudamos apenas a parte imaginária, que seria então esta parte que é a parte então imaginária. Mudamos aqui então o cenário. Ou seja, ficamos aqui então com menos b, aí então i. Então, o produto entre este vezes este é simples, né? Nós podemos multiplicar. Teremos aqui então a mais o bi multiplicado por o a menos o bi deve ser igual aqui então a 4. Agora, você pode adotar por distributiva ou usar produtos notáveis, não é? Isso aqui é diferença de quadrado. Ficamos aqui então com a ao quadrado menos este o segundo termo, que será então o b na i ao quadrado, deve ser igual nesse caso a então a 4. Agora, por outro lado, o que nós temos que saber é de que quando você escreve o b e aí então ao quadrado, é a mesma coisa, o b ao quadrado vezes o i ao quadrado. É a mesma coisa, ou não é? É sim. Então, o que tem que saber é de que o i ao quadrado é igual a quanto? É igual, nesse caso, a menos 1. É isso que eu coloquei aqui. Ou seja, esta parte aqui é igual então, a menos o b ao quadrado. Esta parte aqui. É quando eu substituo então toda essa parte aqui, então menos b ao quadrado. Ou seja, teremos aqui então o a ao quadrado menos... Podemos colocar aqui então o a ao quadrado menos... Entre parênteses, o menos o b aqui então ao quadrado é igual a aqui então a 4. Menos com menos é igual a mais. Ficamos aqui então com a ao quadrado mais o b ao quadrado é igual nesse caso então a 4. Nós temos exatamente aí assim. Temos exatamente aí assim. Agora, que tipo de figura então que poderia então ser descrito em relação a esta parte aqui? Olha só, veja aqui, então vamos ter que analisar aqui então junto. Vamos a isso. Ok, analisando bem,
Será que esta aqui então representa que um círculo fechado não pode ser, círculo aberto não pode ser, só pode ser com uma circunferência. Imagina só, nós podemos sim relacionar isso aí. Imagina só, veja aqui, veja aqui, veja aqui. E a circunferência tem essa fórmula aqui, que será nesse caso x, menos o x centro ao quadrado, mais o y, menos y centro, aí então ao quadrado, igual então aqui a raio ao quadrado. E também elipse, também poderia ser aqui então elipse, mas elipse ela também tem essa fórmula aqui. O x menos o x centro, nesse caso, ao quadrado, sobre aqui então o a ao quadrado, mais aí então y menos y centro ao quadrado, sobre nesse caso o b ao quadrado é igual a então a 1, tá? Mas agora, aqui não é 1. Este lado aqui não é 1. Logo, não pode ser elipse. Mas circunferência se pode ser. Imagine com uma circunferência centrada na origem. Ou seja, o x centro e y centro, ela aqui então for igual a 0. Em que o seu centro, na verdade, é 0, 0. Então, sendo assim, ficaríamos com algo parecido com isto aqui. Imagine só, quando aqui então dá 0 e aqui também dá 0, nós ficamos, sim, ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado igual, nesse caso, a raio ao quadrado. Então, essa fórmula assim, se assemelha exatamente aqui então, a uma circunferência. Uma, então, circunferência. Bônus não é? Questão bônus. Então, comenta aí se essas questões mesmo são bônus ou não. Podemos continuar? Vamos continuar aqui então sem mais demora. Já temos aí então 1 hora de gravação, quase isso. E podemos resolver essa aqui então nossa última questão? Não sei, está cheio de questões aqui ainda. Epa. Vamos a isso, vamos a isso, vamos ir. Podemos ir até 1h30, só isso, será suficiente. 1h30. Caso reste questões, epa, podemos ver em outras circunstâncias. Vamos a isso. O raio da circunferência, cujo centro é o ponto este aqui, e as retas este aqui são suas tangentes, é igual a, nós queremos aqui ter este raio. Atenção aí. Imagine, quando fala este tipo de questão, nós podemos então traçar um sistema cartesiano. Nós podemos colocar aqui então um sistema de coordenadas. Até vamos colocar aqui então ao lado, só para poupar muito espaço, não é? Temos aqui então x e temos aí então y. Ele disse que a origem aqui então é esta aqui. Então, nós podemos colocar aqui então, mais ou menos aqui, vamos a isso, vamos a isso. Nós podemos sim colocar aqui então a raiz de 18 aqui, tá? Vamos lá colocar aqui então a raiz de 18 e aqui então 0 raiz de 18 aqui. Agora, disse que a origem da circunferência é aqui. Vamos lá começar, vamos tentar traçar uma circunferência. Não sei se dá para traçar. Acho que esta ferramenta aqui me dá que ainda não experimentei. Se poderia me dar aqui uma circunferência. Acho que não. Acho que não. Mas ok. Podemos descartar a possibilidade de usar aquela ferramenta que eu queria usar aqui. Ok? Então, vamos lá traçar uma circunferência a mão mesmo. Irá servir. Vamos lá isso. Essa é como uma circunferência. Tá. Epa, tá horrível, mas isso serve. Tá horrível, mas isso serve. Então, em que circunferência disse que é tangente? É tangente esta parte aqui. Ou seja, tangente é essas retas. Temos aqui uma reta y igual a x e y também igual a quem está menos x. Uma reta assim e assim. Vamos lá então colocar com uma outra cor, só para vocês poderem então visualizar aí melhor. Vamos lá visualizar então melhor. Imagine só, passa aqui na origem. Este tipo de reta vocês sabem traçar. Não precisamos discutir em relação a isso aqui. Teremos aqui então, aqui um ponto, até aqui um ponto, uma reta tangente aí. Retas tangente. Ok. Vamos lá com uma retas tangentes. Ok. Tá bom. Assim tá bom. Temos aqui uma reta tangente em que esta reta continua, também aqui então continua, tá? Em que esta aqui que é crescente seria aqui então y igual a x, este decrescente y igual nesse caso a menos x. Então, com essa informação dá para tirarmos aqui algumas conclusões. Vamos a isso. Nós queremos aqui então o raio. Nós queremos o raio. Como encontrar o raio? Atenção.
Nós sabemos que a nossa equação de circunferência, já escrevi várias vezes, é x menos o x centro ao quadrado mais y menos y centro, nesse caso, ao quadrado, igual, nesse caso, a raio ao quadrado. Nós queremos este raio, tá? Agora, com essa informação, dá para então substituirmos esses nossos pontos aqui, tá? Ou não, vamos lá pensar de outra forma. Então, como disse que essas retas são tangentes, imagine só, você pode usar aqui o raio que eu precisar nesta questão, ele parte daqui do centro até um ponto aqui, um ponto com ponto de tangência, tá? O centro até o ponto de tangência. Até deixa eu tentar também aqui aumentar aqui o tamanho do raio, só para poder então visualizar bem. Imagina só, até este ponto aqui. Este aqui então é o nosso aí, então, raio. Este aqui é o nosso então aqui raio, tá? Nosso raio ali. Mas agora, como encontrar este raio? Atenção. E com esta reta aqui passa aqui no meio. Quando passa no meio, nós sabemos que este ponto aqui resulta, o ângulo aqui está de 90 graus. Mas como é metade, então metade aqui seria aqui 45, eu posso chamar aqui então do ângulo φ, ângulo a cota é θ, em que este θ é igual nesse caso a 45 graus aí, tá? 45 graus. Agora, este ponto aqui também resulta então em 45 graus. Ou seja, nós podemos analisar daqui para aqui também, posso dizer que sim, afirmar assim sem medo, que daqui para aqui também resulta aí também em raio. Aqui também temos aí, então um certo aí raio, tá? Vamos lá colocar aqui. Aqui também resulta então em raio. Vamos analisar aí então, raio ali, aqui também é raio. Agora, o que eu tenho que perceber é o seguinte mesmo. Se aqui é 45, então, sabe quando é que mede daqui para aqui? Daqui para aqui, na verdade, mede então raiz de 18. Essa distância aqui, então, que eu estou chamando de x, o x ali então, é igual então, a raiz de 18. Agora, mas quando há uma reta ela que é tangente a uma certa circunferência, isso implica que o ponto de tangência que é neste ponto aqui forma aqui então um ângulo de 90 graus. Tá? Forma um ângulo de 90 graus. Ou seja, daqui temos aqui então um ângulo aqui de 90 graus. Então, veja aqui, eu vou ter que marcar aqui então um ângulo A vermelho, ou seja, um triângulo A vermelho, só para você poder então aí visualizar bem. Sabia que eu tenho um ângulo aqui que é um ângulo reto? Eu não é. Este ângulo reto que eu estou a marcar aqui a vermelho, pode verificar aí. Este ângulo aqui, o ângulo reto, é um ângulo retângulo, este aqui, em que a hipotenusa é o x, porque é o lado oposto do ângulo de 90 graus, aqui é 45, não se confunda, não é para dizer que este aqui é hipotenusa. Atenção aí, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que seria nesse caso o nosso x, em que este lado aqui tem o raio, mas conhecemos aqui então o x. Então, com essa informação, eu posso aplicar alguma das relações trigonométricas. Atenção, o ângulo não é visualizado apenas na parte de cima. Também nós podemos visualizar este ângulo aqui também na parte de baixo. Deixa eu também colocar aqui em laranja. Acho que eu consigo aí. Daqui até aqui também. Este aqui é um ângulo, é um triângulo. Não é? Aqui embaixo também podemos fazer também nossas análises. Em que o ângulo aqui então, ou seja, em que o hipotenusa seria também esta parte aqui da x, tá? Então, aplicando alguma das razões trigonométricas, nós podemos aplicar seno ou cosseno, tangente, o que for favorável para nós. Nós chegamos aqui então à seguinte conclusão. Imagine só, se eu aplico aqui então o seno eu colocar o oposto sobre aqui então a hipotenusa. Cateto então oposto, serve ou não serve? Serve sim. O seno de 45 graus, vamos colocar mais para baixo aqui, vamos lá aqui. O seno de 45 graus será igual a cateto oposto, que será nesse caso R, nosso cateto oposto é este aqui, sobre aqui então hipotenusa, aqui então o x, R sobre, nesse caso então o x. Sabemos que o x é igual a quem estaria de 18, vamos aí. O seno de 45 graus é igual nesse caso a raiz de 3 sobre 2. Não, raiz de 2, atenção, raiz de 2 sobre 2. Será igual a R, que nós queremos, sobre aqui então o x. O x, nesse caso, é raiz de 18.
podemos passar esta quinta para lá, multiplicando aqui lá em cima, ficamos aqui nesse caso, R será igual a raiz de 2 vezes raiz de 18, sobre aqui então 2. O R será igual a raiz de 2 vezes raiz de 18, vamos que isso aqui tem raiz de 36, simplesmente, sobre aqui está 2. Tá 3 de 36 é igual a 6, teremos aqui então 6 que divide por 2, em que o R, na verdade, é igual aqui então a 3. Por este são cálculo, né? O R é igual a 3. Alternativa correta? Alternativa, então, C. Assim, podemos se passar. Está a gostar da aula? Podemos terminar? Tem craque dizendo, não termine. Vamos a isso. Falta aqui então poucas questões que eu selecionei. Acredito que falta quantas? Mais 3, contando com essa que está aqui na tela. Vamos a isso. O resultado da multiplicação desta matriz por esta aqui é... Essa é uma das questões simples. Imagina isso, em poucas palavras, só para não tomar aqui então muito tempo, visto que já estamos a levar aqui então eternidade. Vamos a isso. Matriz, eu posso representar com letra maiúscula. E representa letra maiúscula. Nós podemos dizer que então matriz A, que essa matriz temos aqui então M e N, onde o M representa nesse caso linha, tá? Vamos colocar aqui. Ok, vamos a isso. O N representa nesse caso linha, em que o N representa então coluna. Representa nesse caso coluna da matriz. Então, uma matriz, eu posso representar aqui uma matriz, ela é do tipo que o A1, A2, A12, A21, A22. Isso me representa matriz. Ou seja, temos aqui então duas linhas e duas colunas. Então, em outras palavras, esta matriz aqui é 2 por 2. 2 por 2. Duas linhas, aí então duas colunas. Agora, nós queremos aqui então multiplicação de matriz. Na multiplicação de matriz, tem certas condições. Atenção, atenção, atenção. Vamos a isso. Deixa então aparecer aqui só para deixar de ficar então, muita coisa então interessante. Atenção aí. Não dá para aparecer? Epa, está a fazer muito calor e a minha câmera ela que congela. Não aguenta ainda com calor. Já não vai mais aparecer agora, tá? Vamos lá aqui explicar isso aqui. Minha câmera ela congela. Calor demais. Calor de Maputo, né? Calor demais. Atenção, vamos a isso. E podemos ver aqui. Vamos. Para multiplicar matriz, tem certas condições. Atenção, não é você encontrou matriz e começou a multiplicar. Verifica as seguintes condições. Para a multiplicação de matriz, isso implica o quê? O número de linha, ou seja, o número aqui então de coluna da primeira matriz, por exemplo, A vezes B, em que aqui temos que, podemos colocar aqui então, A vezes B, temos aqui então MN, aqui então M linha, N linha. Então, o número aqui então de coluna da primeira matriz deve ser igual ao número de linha da segunda matriz. Em que o nosso resultado resultará aqui então este aqui e este aqui, tá? Simplesmente. Ou seja, o nosso resultado teremos aqui então matriz igualzinho aqui então o número da linha da primeira matriz vezes o número da coluna aqui da segunda matriz. Mas falando assim, parece algo difícil. Vamos a isso. Podemos verificar. Esta matriz do quê? Esta matriz aqui então 2 por 3. Esta aqui é uma matriz, nesse caso, linha aqui então, são 3 linhas, e aqui então uma coluna. Então, se esta parte aqui que é o número de linha, ou seja, M, deve ser igual nesse caso a N, tá? N deve ser igual a M', condição para você poder multiplicar a matriz. Então, essa é a única condição. Agora, veja que aqui não aparece 3, aqui também aparece 3. Ou seja, dá para multiplicar. Em que o nosso resultado fica, nesse caso, matriz 2 por 1. Ou seja, temos aqui, então, duas linhas e uma coluna. Agora, vamos, então, para verificar nossa alternativa. Será que podemos dizer que essa matriz aqui não existe? Se iria não existir, se por acaso esta parte aqui então não fosse igual, não iria existir mesmo. Mas como é igual, essa opção aqui nós podemos descartar. Mas agora, podemos ter uma matriz 3 por 3, como esta aqui? Não. Matriz será que está 2 por 1.
Agora, podemos ter uma matriz aqui, então, aí 2 por 1, exatamente, a alternativa correta aqui fica B. Aqui não, não podemos ter matriz 2 por 3. Não, não, nem aqui, que seria nesse caso 3 por 2. Não, a alternativa correta é B. Agora, como chegar aqui, então, à solução? Vamos fazer assim. A vezes B será igual, podemos colocar aqui, ficamos com 1, olha aqui, aqui ficamos com quem? Teremos nesse caso 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, multiplicado aí então por menos 1, 0 e 1. Agora, este aqui será igual, imagine só, aqui nós multiplicamos linha coluna, vamos a isso. Esta linha com esta coluna, com respectivos componentes, por exemplo, 1 vezes menos 1, ficamos aqui então com menos 1, e 2 vezes 0, ficamos aqui então com 0, soma aqui então 0, 3 vezes 3, somamos aqui então com 3, tá? Fechamos. Este também com este aqui, ou seja, linha, coluna, este com este, este com este. Agora, vamos a isso. Menos 1 vezes 1, ficamos nesse caso com 1, menos 2 vezes 0, dá então 0, menos 1 vezes 1, ficamos aqui então com menos 3. Isso aqui será igual, imagine só, aqui dá quanto? Dá 2, e aqui embaixo ficamos aqui então com menos 2. Basta aqui então somar, soma, não é? O resultado, na verdade, é este aqui. Se você resolveu aí, a matriz que resultou é 2 por 1. Duas linhas e uma coluna. Linha, coluna. Atenção. Duas linhas, duas colunas. Então, comenta aí caso você queira também ver um curso completo de álgebra linear aqui no canal. Eu irei trazer então para vocês, tá? Vamos aí então, vamos a isso. Não se esqueça, compartilha, tá? Compartilha este vídeo. Compartilha então com os amigos. Muito bem. Uau, temos essa questão. Vamos aí. Se dar aqui 1h30, não tem como continuar. Será suficiente. Temos aqui então 1h16. Ok. Vamos continuar. Vamos continuar. Muito bem. Esse vídeo é para ser assistido em parte, né? Não é para assistir de uma vez só. Pode então se entetear. Mas se estiver a gostar também, não vai se entetear nada, né? Vamos a isso. Seja reta y igual a x menos 4, tangente a uma circunferência centrada na origem, ou seja, a circunferência, temos aqui então o centro na origem. Podemos escolher aqui. O centro é 0, 0, na origem. É de sistema coordenadas cartesianas. Então, a sua equação, esta aqui, parecida que nós resolvemos na questão anterior, num sistema polar conjugado, no sistema cartesiano, isto é, quando este será igual, ou seja, nós temos aqui essa equação de circunferência nesse caso. Vamos ler 90. Seja uma reta, esta tangente é uma certa circunferência trata na origem do sistema cartesiano, por aí vai. Então, a sua equação P, esta aqui, que seria então parecida com isso aqui, essa circunferência, no sistema polar conjugado ao sistema cartesiano, dado isto é, temos aqui, na verdade, isto aqui então nunca muda. Vocês vão perceber aí, então, quando avançar um pouquinho só de nível, né? Vamos a isso. Cosseno, podemos colocar aqui. Vamos lá colocar, ok? Vamos lá colocar aqui. Então, nós temos aqui então que o x será igual a p vezes cosseno da grande isto. Vamos lá, letra preta. Ok. Temos aqui então o x será igual a ρ vezes cosseno, nesse caso de cosseno de φ. Temos aqui então y será igual a ρ vezes o seno então de φ. Agora, o que nós queremos aqui, na verdade, é essa equação dessa circunferência. Atenção, nessa equação de circunferência apresenta várias vezes. Temos aqui então o x menos a ao quadrado mais y menos o b, nesse caso ao quadrado, é igual nesse caso a r ao quadrado, onde a e b é o centro, não se preocupe aí. Este a e b é o centro. Eu tinha colocado x centro, y centro, é a mesma coisa aí, tá? Então, nós podemos, nesse caso, construir aqui então um sistema de coordenadas, só para poderem ver aí. Temos aqui então um sistema de coordenadas
Nesse sistema coordenada, nós podemos aqui então colocar uma circunferência centrada aqui então na origem, como sugere então a questão. Agora, nós podemos colocar uma circunferência centrada na origem, exatamente assim. Tem que ensaiar. Estou a usar aqui então o Photoshop, em que esse Photoshop ainda não ensaiei como usar aí então circunferência. Faz circunferência assim, esse é um programa completo, mas eu ainda não ensaiei. Então, eu ainda não ensaiei como se faz então uma circunferência. Epa, acho que vou bucar aqui tudo, né? Acho que não tem como aqui agora fazer uma circunferência. Aparece aqui. Buquei tudo aqui. Buquei tudo. Ok, vamos lá continuar. Vamos continuar. Acho que não está a dar aqui, dá para usar a circunferência aqui. Mas assim tá bom. Assim dá para interpretar as questões. Ok. Isso cumpre com o nosso objetivo. Ok. Isso aqui acredito que cumpre com o nosso objetivo. Ok. Vamos lá. Acabei mexendo aqui em tal coisas que bucaram toda a tela. Bucaram. Ok. Agora sim. Vamos lá. Voltamos ao normal. Ok. Não tem como usar a circunferência agora. Tem que ensaiar. Vamos a isso. Dá essa reta. Essa reta, imagine só. Quando você for esboçar essa reta aqui, você encontra algo assim. Nós podemos dizer que aqui dá 4. E aqui então 4 aqui também. Seria algo assim. Em que tangente? Vou colocar algo que passa aqui. Senão deve ser tangente aí. Não é? Senão será uma boa mentira, né? Vou colocar aqui uma tangente. Uma reta aqui. Podemos colocar assim uma reta aqui. Então, tangente. Ok. Ali uma reta tangente. Em que... Ok. Tá bom. Aqui é 4. Aqui é 4. Muito bem. Aqui é 4. Muito bem. Ali é 4. Então, é tangente. Se é tangente, nós teremos aqui então um certo raio. Tá? Se a circunferência aqui passa pela origem, isso implica que então o YB ela aqui dá 0. Aqui passa aqui na origem. Agora, isso implica que a nossa equação de circunferência ela se reduz como sendo aqui então x ao quadrado mais y ao quadrado igual nesse caso a r ao quadrado. Então, o que nós temos aqui então na verdade é o seguinte. Levando esses pontos aqui, substituindo aqui, resulta que o ρ é igual, nesse caso, a r ao quadrado. Assim. Ou seja, r é igual a r. Vimos lá na questão anterior. Fizemos isto aqui, tá? Levando esses pontos, colocando aqui, então, resulta simplesmente aqui. A questão anterior falou exatamente em relação a isto aqui. Agora, o que nós queremos aqui, na verdade, as nossas pesquisas, será que está sobre o raio. Quando é que medem então, este raio? Na questão anterior, nem se preocupamos com raio. Mas agora, se você prestar atenção, ia resolver uma questão semelhante a esta que nós estamos aqui então a enfrentar. Ou seja, nesta questão, nos apresenta aqui então um triângulo. Você pode resolver usando outras estratégias, mas a única estratégia que eu pelo menos vejo que é simples é esta aqui. Imagine só, daqui para aqui, nós podemos chamar aqui de hipotenusa. Daqui para hipotenusa não, hipotenusa esta aqui, daqui para aqui, tá? Aqui então no eixo X. Daqui para aqui, esse aqui é um triângulo que eu formei aqui então é azul. Espero que você consiga visualizar aí. Em que, como esta parte aqui é tangente, como eu expliquei na questão anterior, isso implica que forma aqui ângulo aqui de 90 graus aqui. Se é tangente, forma nesse caso, o lugar tangência é um ângulo aqui de 90 graus em relação a esta circunferência. Agora, como encontrar este raio é simples. É simples mesmo. Imagine só, neste nosso triângulo que nós temos aqui em Tenau, ele aqui é completo, esse triângulo aqui inteiro é completo. Atenção. E também tem o que eu poderia usar, não é este que nós temos aqui. Imagine só. Veja só, olha só aqui. Veja só. Aqui, na verdade, para você resolver essa questão, você tem que visualizar dois triângulos. Imagine só.
Vamos lá pintar aqui mais outro triângulo aqui então ao lado, só para você poder ver aí. Um triângulo este aqui, que vai te auxiliar para encontrar simplesmente aqui então o ângulo, né? Vamos lá. Temos aqui então ângulo aqui, esta cor estranha. Caso saiba o nome aí, então, coloquem nos comentários. Imagine só, este ângulo maior coincide aqui então com o ângulo com o triângulo menor. Esse que eu acabei desenhando aqui. Então, qual seria aqui então o auxílio? Auxílio é de que nós podemos encontrar este ângulo aqui. Ou seja, o ângulo aqui então θ será igual a arctangente. Eu expliquei porque que é arctangente. Será a divisão da componente. Ou seja, vamos lá aqui. Sei que tem aqueles meus amigos que disse que não percebi geometria analítica. Vamos a isso. Imagine só. Este ponto aqui, eu sei que aqui tem 4, partindo da origem. E daqui para aqui também eu sei que aqui tem 4. A distância aqui é 4. Aqui é 4. E aqui também é 4. Não é para se perder aí. Agora, o ângulo deste aqui, ou seja, tangente de um ângulo φ será igual a cateto oposto, nesse caso que seria o 4, dividido aqui então pelo cateto então adjacente, que é 4. Em que este aqui resulta aqui então em 1. Então, aplicando aqui então a função inversa, que é arctangente, o arco não é arco, é arco. Arco tangente de 1 será igual a então a φ, é igual nesse caso aqui então ao nosso ângulo. Então, nosso ângulo será igual, arco tangente de 1 é igual aqui então a π sobre 4. Não é? 60 graus. 60 graus, 45 graus. P sobre 4 é 60 graus. Temos aqui então 45 graus, não 60 graus. Exatamente aqui. Agora, o que nós temos que perceber também, já temos este ângulo. Então, com este ângulo dá para encontrar este aqui, que seria nesse caso o nosso raio. Agora, aplicando algumas razões trigonométricas que vai levar aqui então esta parte aqui, não se preocupe, tem que levar esta parte com esta aqui. Qual será aqui essa nossa razão? O seno cateto oposto, exatamente. O seno de 45 graus, seno, cateto oposto, que seria 4, sobre aqui tem hipotenusa. Hipotenusa, esta parte aqui. Aqui tem nossa hipotenusa aqui, que será igual a quem está. Será igual nesse caso aqui? Cateto oposto, desculpa. Oposto aqui está o R. O triângulo menor, tá? Não está errado essa minha relação, mas eu quero o triângulo menor. Não tem problema. Teremos aqui então a R dividido, nesse caso, por 4. Passa-se para lá multiplicando. Ficamos nesse caso com R igual a 4 vezes seno de 45 graus. No nosso caso, R será igual a 4 vezes. O seno de 45 graus é igual a raiz de 2 por 2. Corta este com este. Ficaremos aqui então com quem? A 2 vezes raiz de 2. Agora, veja aqui, veja. Essa parte aqui, nosso ρ, não é? É igual aqui então a R. R é este aqui. Ficamos aqui então com 2 vezes, nesse caso, o R. Alternativa correta? Alternativa A. Moleza ou não é? Olha aqui. É moleza isso aqui. Eu não sei como se fica craque, tá? Não sei como se fica craque. Última questão. Vamos lá aqui de forma aqui rápida resolver essa questão aqui. Imagina essa questão bônus também. Multiplicando esta matriz com este vetor. É simples, não é? Veja que aqui temos essa matriz 2 por 2. Esta é com vetor 2 por 1. Ou seja, esta parte é igual a esta parte se há condições para nós multiplicarmos. Disse que é igual a este vetor. Igual a este vetor. Ou seja, A vezes um vetor aqui está V qualquer deve ser igual a quem está este vetor, que seria nesse caso Y. Y aqui então 2. Tá? Y2. Agora, nós criamos aqui então xy. Simplesmente isso aqui é simples, não é? Multiplica isso com este. Ficamos aqui então com menos 1, aqui então 0, 1 e 2, multiplicado aqui então por x, aqui então y mais 1, tá? Deve ser igual a então a y, aqui então 2. Agora, linha coluna, não é? Este com este. Ficamos aqui então, este vezes este é igual nesse caso a menos x. Este com este, ficamos aqui então mais, não é? Y mais 1. Agora, aqui embaixo, o resultado é que este com este, né? Matriz 2 por 1. Então, não te preocupe aí. 2 por 1. Resultado, este com este. Matriz 2 por 1. Agora, multiplica este com este. Este vezes este é igual a 0. Este com este, ficamos aqui então com mais y mais 1. Disse que é igual a quanto? A y. Aqui então, 2. 2. Agora, igualdade de vetores. Imagina só.
para nós igualarmos, nesse caso, o vetor ou matrizes, nós podemos considerar como sendo aqui matriz. Essa é matriz coluna, não é? Não tem problema aí. Este é um vetor. O vetor não tem problema aí. O vetor A, que será nesse caso y2, é a mesma coisa também y nesse caso 2. Assim. É a mesma coisa, tá? Então, este aqui nós podemos igualar. Vamos igualar aqui. Porque nós temos aqui, nós temos aqui então aí o vetor ou matriz 2 por 1. Aqui também é 2 por 1. Imagina isso. Esta parte não é para se confundir. Apenas temos apenas uma única coluna. Aqui uma soma. Aqui também temos uma coluna. Então, nós podemos sim igualar esses componentes. Vamos a isso. Vamos aqui então aqui a vermelha aqui. Igualarmos aí. Imagine só, esta parte aqui deve ser igual a esta parte, tá? Ficamos aqui nesse caso menos x mais y mais 1 deve ser igual nesse caso aqui está y, e esta parte deve ser igual a esta parte aqui. Ficamos aqui então, o zero aqui não interfere em nada, ficamos com y mais 1 igual a então a 2. Então, igual a 1 igual a 2. Mas agora, alguma coisa aqui. Linha coluna, não é? Este vezes este igual a este vezes igual a este aqui. Este vezes este igual a este vezes este aqui. Aqui este vezes este, tá? Que seria aqui então 2 e aqui também 2. Exatamente. Aqui temos 2, aqui também 2. Agora, este com esse simplificamos, aqui dá 0, y aqui está igual a 0. Este com esse simplificamos, ficamos aqui então com x igual, nesse caso, a menos 1, né? Ok, menos 1. Você sabe resolver esta parte aqui. Não há dizer que você não percebeu esta parte aqui. Olha aqui, não percebi esta parte que não é possível, né? Vamos lá resolver. Pode ser que exista alguém que não tenha percebido, né? Vamos lá. Ok. Aqui temos o que? 2y mais 2 igual nesse caso a 2. Passa este para lá, vai aqui está negativo. Ficamos aqui então com 2y igual nesse caso a 2 menos 2, dá 0 aqui. Logo, y será igual a aqui está 0 sobre 2, que dá aqui está 0. Agora, esta parte aqui de cima, este com isso nós podemos simplificar. Quando passa para lá, fica oposto, né? Ficamos com menos x igual, nesse caso, a 1. Multiplicamos aqui, por exemplo, por menos 1. Ficamos aqui, então, aqui fica positivo. Aqui ainda fica negativo, menos 1. Logo, ficamos aqui, então, com 0 e... Bem, 0 e menos 1. Não tem aqui alguma coisa nessa questão? Alguma coisa nessa questão? Não. Aqui dá 0, não é? Dá 0, passamos para lá, fica aqui então negativo, logo aqui então fica mais 1. Mais 1. Ficamos aqui então com 0 e 1. Não, 1 e 0, né? 1 e 0. Mas a única opção aqui nesse caso é B. É B, exatamente assim. Finalizamos aqui. Deixa aparecer só para vos despedir, só para vos despedir. Então, é assim como nós podemos então resolver questões de álgebra linear e geometria analítica. Fácil ou difícil? Eu confesso que essas questões são completamente bom. Então, eu sou Júlio Momadi e se inscreva aí no canal e compartilhe esse conteúdo com os amigos, familiares, por aí vai. Eu te vejo nos próximos conteúdos e faça a sua votação. Nosso grupo então do WhatsApp, na descrição deste vídeo ainda terá o link para você fazer então a votação. Que eu posso colocar aqui então inquérito foi então feito então no WhatsApp. Vamos a isso. Passa aqui então inquéritos, ok? Dá para colocar aqui, ao lado aqui. Então, quando então foi feito isso aqui, aí então eles ganharam, até agora estão a votar, né? Só que terei que cancelar, né? Votaram por aí. Se consegue ficar visível então ao lado aqui, né? Aqui ao lado, então o nosso inquérito então do WhatsApp. E vote nesses próximos conteúdos para você tentar não perder, por exemplo, a interpretação de funções. Pode ser nossos próximos conteúdos aqui no canal. Então, para você não perder esses conteúdos, inscreva-se aqui, inscreva-se sim. Mais aprendizagem está vindo então com todo fogo. E vamos então até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.